Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Luiz. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje a gente vai falar sobre o relevo e a hidrografia da Oceania. Na aula passada a gente já falou meio por cima, né? Mas hoje nós vamos trabalhar uma característica importante de um tipo de formação muito comum na Oceania, que é a formação dos atols e também dos corais. Vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é como ocorre a distribuição territorial da Oceania. Então, ela é um continente fisicamente dividido de maneira muito desigual. E ela possui uma grande porção de terras que compreendem apenas 3 países, que são Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Esses 3 países eles abrangem 98,8% de todo o território da Oceania e 1,2% do território da Oceania está distribuído entre as milhares de ilhas que constituem os outros 11 países presentes no Oceano Pacífico. Beleza? Diante disso, nós temos aí formas variadas de relevo e de hidrografia do continente da Oceania. Vamos ver? Então, observe, a Oceania ela é dividida, né, entre Australásia, pega Nova Zelândia e Austrália, Melanésia, Micronésia e Polinésia, tá bom? Dividido exatamente dessa maneira. Tá? Então aqui nós temos a Melanésia, Polinésia e a Micronésia. Tá certo? Vamos para frente. As ilhas da Micronésia são em geral topos de montanhas submarinas que se elevam a poucos metros acima do nível do mar, acima dos oceanos. Localizadas próximas às bordas das placas tectônicas, muitas delas apresentam origem vulcânica. Vistas do alto, têm a forma de anel. A areia e a vegetação arbórea recobrem este anel, enquanto a circunferência interna se constitui de uma laguna relativamente rasa e de águas claras. Isso vocês podem ir observando nas imagens. Na parte externa das ilhas aneladas, a mudança nos tons de azul do mar, do claro para o escuro, denunciam a brusca variação de profundidade. Quanto mais escuro, mais profundo. As ilhas com essas características são denominadas de atóis. No Brasil nós também temos um atol chamado Atol das Rocas, de origem vulcânica. Saiba mais. A forma de uma montanha e o aspecto que ela apresenta, o vento que se aproxima, também afetam o volume das chuvas e o ponto onde caem. Há lugares no Havaí em que os ventos de nordeste chocam-se em ângulo reto com os penhascos, que se inclinam a sudeste. Um bloqueio perpendicular desse tipo ocorre nas montanhas Colau, na ilha de Oahu. Em alguns trechos, esses penhascos elevam-se a 450 metros. Quando o vento se encontra com eles, sobe com uma força incrível em um determinado ponto muito visitado por turistas, na rodovia de Pali. Os ventos ascendentes são tão fortes que pequenos objetos, como moedas, por exemplo, podem voltar com as correntes ascendentes, perto do mirante. Há uma queda invertida. Quando a água começa a escorrer pela borda do penhasco, muitas vezes ela sobe em vez de cair. Olha só que interessante. Isso tudo por conta do vento. As gotas de chuva também são sopradas para cima. Em vez de caírem ao lado de onde sopra o vento, em geral caem para o outro lado da montanha. Certo? Bom, vamos então observar essas imagens e comparar esses dois mapas. Um deles é sobre as bacias hidrográficas e outro é sobre o relevo da Oceania, né? Principalmente o da Austrália. Se vocês observarem aqui, essa porção aqui é a porção mais alta, tá certo? E daqui nascem a maior parte dos rios. Se vocês observarem, esses rios correm, atravessam toda a Austrália e desaguam no mar.
Diante disso, né, o curso das águas são exorreicas, né? Sua drenagem ela é para o interior, porém ela deságua no mar, tá bom? Bom, diante disso eu quero que vocês respondam essas perguntas aqui ao lado, né? Eu vou orientá-los. Vocês vão responder no caderno de vocês. Qual é o divisor de bacias ou divisor de água na região oriental da Austrália? Tá? Então, se vocês quiserem consultar isso, está na página 17 da apostila de vocês. Desse divisor de bacias, ou seja, essa porção mais elevada do relevo, que está na porção oriental, ou seja, que está mais a leste. Quais são os rios que estão ali? Né? Quais são os rios mais extensos que partem desse divisor de águas? Na 3, a bacia interior, situada no centro da Austrália, que é essa porção amarela clarinha. Caracteriza-se por dois aspectos marcantes. Primeiro, os rios são intermitentes ou temporários, só aparecem em época de chuvas. E a drenagem é para o interior e não para o litoral. E aí, gente, por que os rios dessa bacia são intermitentes? Para onde fluem suas águas? Então eu acabei de responder aqui uma parte, tá bom? Vocês pesquisem lá, próximo à página 17, lá que está falando sobre isso. As principais cidades australianas se situam nas planícies costeiras, ou seja, no litoral. De acordo com a sua localização, cite algumas dessas importantes cidades. 2 cidades na costa leste, 2 cidades na costa norte, 1 cidade na costa oeste e 2 cidades na costa sul. Vou passar uma sugestão para vocês. Digita lá no Google, mapa político da Austrália, e clica em imagens. Vocês vão ter lá todas as cidades, tá, para vocês preencherem aqui. Aproveitem que vocês têm acesso a este recurso enquanto vocês estão fazendo essa atividade. Beleza? Bom, gente, então eu vou passar uma atividade para vocês, né? Como vocês viram, eu não falei sobre os corais, tá? Então o vídeo que eu vou passar, que está nesse link aí, e que vai estar lá na atividade de vocês, no Positivo On, ele trata sobre a grande barreira de corais australiana. Vocês deverão assistir esse vídeo e responder a seguinte pergunta: como as mudanças climáticas afetam a vida nos corais? Vocês vão escrever esse texto no caderno de vocês de 5 a 10 linhas, tá? E vão apresentar para mim, vão fazer a leitura desse texto no dia da nossa aula pelo Zoom, tá bom? Aguardo vocês lá. Boa atividade, espero que vocês gostem desse vídeo. Tchau, tchau.